Olá, sou a Camila, eu faço parte do grupo. Eu vim aqui apresentar o nosso projeto. Nessa primeira parte eu vou falar um pouco das premissas que a gente partiu para poder desenvolver o projeto. E na segunda parte eu vou apresentar um pouco do que foi o nosso protótipo. O nosso projeto ele chama a importância da gestão participativa na inclusão. Então, a gente leu muitos textos que falavam sobre a escola e a gestão e a sua relação. E um dos textos que nos influenciou foi um texto do professor Vitor Parro, que tem também uma entrevista, que falava que o gestor ele precisa ter uma noção real do que é a escola e do que ela forma, para conseguir interferir e melhorar a vida da escola. A escola brasileira, ela está colocada numa estrutura que é maior do que ela, uma estrutura de secretaria municipal, secretaria estadual, uma estrutura que vem da federação. Então a gente tem diversos órgãos que estão intimamente ligados ao que acontece na escola. E isso coloca para a escola uma série de metas, objetivos e burocracias que a escola tem que cumprir. Que é natural que assim seja, porque a escola pública é mantida com dinheiro público, então tudo isso envolve muito controle estatal e tem que envolver mesmo, porque o dinheiro público ele tem que ser tratado da melhor forma possível. E pensando nisso, muitos gestores, por esse conjunto de metas, objetivos e pessoal que você tem que lidar, né? Porque além do corpo docente você tem todo a equipe de apoio de uma escola, acaba confundindo a escola com uma empresa. Só que existe uma diferença primordial entre uma escola e uma empresa. Uma escola, ela forma sujeitos e uma empresa faz produtos. Isso por si só é muito diferente, porque enquanto numa empresa você tem um produto que você tem que melhorar, um produto X ou vários produtos, na escola a gente tem um ser humano que é multifacetado, que tem desejos, expectativas. Então a escola ela tem que lidar com isso. Então pensando nisso, em formar sujeitos, a gente começou a pensar, né, nessa relação da gestão participativa, que tem que incluir os docentes, que tem que estar junto com os docentes pensando numa escola melhor, que também tem que incluir as expectativas e os desejos das crianças, dos jovens, e usando também a questão da inclusão. Mas a gente fala sobre inclusão nesse trabalho num sentido amplo. Inclusão, não inclusão só da pessoa com deficiência, mas inclusão das diversas expectativas, das diversas habilidades infantis. E aí, quando a gente fala isso, a gente também está pensando numa discussão que a gente teve na faculdade sobre a questão do currículo estreito, de como a gente acaba, por conta das pressões, das avaliações externas, e por conta de uma série de fatores, a gente começa a dar atenção a alguns aspectos do currículo, ligados à leitura, à escrita e aos cálculos matemáticos. Não é que isso não seja importante, isso é importante. Mas a gente também tem outras habilidades que precisam ser trabalhadas. E nesse sentido, a nossa preocupação aqui é com uma criança ou uma pessoa que vai passar 12 anos dentro da escola. Esse é o ciclo de alfabetização que a gente tem no Brasil. Então, como as experiências que as pessoas têm na escola impactam nesse ciclo de aprendizagem, né? Então, uma criança que às vezes não consegue tirar uma nota boa em português ou matemática, ou nessas matérias que a gente falou, ela pode se sentir desmotivada. E não é por isso que ela é uma má estudante ou que ela não tem habilidades que podem ser motivadas e também podem ser trazidas para trabalhar outros aspectos. Afinal, o pedagogo, ele cria um ambiente de aprendizagem. E nesse sentido, de criar um ambiente de aprendizagem e um ambiente que valorize essas pessoas, essas crianças, a não ficarem distantes, né, distantes da educação, distantes do aprendizado, a gente desenvolveu esse trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso protótipo. A nossa ideia é fazer uma série de reuniões com os professores, na verdade 3 reuniões, em que a gente vai fazer uma sensibilização para esses diversos aspectos do aprendizado dos alunos.
Então, são dinâmicas, são 2 dinâmicas, e uma terceira reunião em que a gente vai fazer um apunhado geral das 2 primeiras reuniões. Então, na primeira reunião, a gente vai propor uma dinâmica de torre de papel, da torre de papel. Então, essa dinâmica é assim: a gente vai pegar algumas folhas sulfites e papel e fita crepe. Então, a gente vai pedir para os professores, divididos em pequenos grupos, montar uma torre, e ganha quem tiver a torre mais alta no final do tempo estabelecido e a torre que suportar uma bolinha de isopor no final. E aí, enfim, a ideia é realizar essa atividade e depois da atividade a gente vai fazer uma conversa sobre outras coisas que não eram o objetivo principal dessa atividade, como a capacidade de trabalhar em grupo, a questão da sociabilidade, de como você controla os seus sentimentos, para o que não sai exatamente como você quer. Enfim, outros aspectos que não são o objetivo principal da atividade, mas podem ser trabalhados e são igualmente importantes. Na segunda reunião, a gente vai fazer uma dinâmica que é uma dinâmica de verdadeiro ou falso. A gente vai dividir os professores e eles escrevem em folhas de papel 3 situações que aconteceram em salas de aula. E 2 são verdadeiras e uma é falsa. E depois a gente vai fazer um grande pleito para falar sobre essas... para tentar descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. E depois dessa atividade, a gente vai fazer uma conversa no sentido da valorização da criatividade. Quando a gente passa, muitas vezes, atividades escritas e atividades que envolvem essas competências, a criatividade é uma coisa que a gente não costuma olhar. Pelo menos foi o que a gente estava conversando e, enfim, isso também vem quando a gente foi fazer os projetos integradores, a gente cita isso no projeto. A gente observava muitos professores usando as matérias, muitas vezes com foco nesses 2 aspectos, né? Que é a leitura e a escrita e as questões matemáticas. Então, muitas vezes, outros aspectos do aprendizado ficavam em segundo plano. E aí, nesse sentido, a gente quer fazer uma sensibilização para a questão da criatividade. E o engajamento também em fazer aquela atividade. Enfim, e no terceiro dia de reunião, a gente vai fazer uma conversa sobre isso, uma reflexão e um desafio. O que é esse desafio? A gente vai pedir para os professores fazerem um diagnóstico na sua sala de aula para entender esses múltiplos aspectos que eles não estejam trabalhando. E a partir desse diagnóstico, traçar um objetivo de fazer atividades que consigam, pelo menos paralelamente, trabalhar a criatividade, engajamento e sociabilidade. E com esse objetivo traçar essa atividade, né, com os alunos. Então esse é um pouco a ideia do nosso protótipo, pensando realmente trabalhar e melhorar esses métodos de avaliação, não tanto os métodos, mas talvez a questão de como trabalhar conteúdos que não são diretamente os conteúdos principais, mas que podem e devem ser valorizados, para poder incluir as pessoas e as crianças nas diversas atividades e nas suas múltiplas competências.